Sejam muito bem-vindos, estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia são analisadas pelos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Augusto Nunes, Gustavo Segre de São Paulo e Ana Paula Henkel de Los Angeles. Oeste Sem Filtro e todos os programas da Oeste são transmitidos pelo YouTube. Nós também continuamos na plataforma Rumble. Oeste Sem Filtro ainda está na Rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Hoje é dia 27 de fevereiro de 2023. Confira os destaques desta segunda-feira. Impostos federais sobre combustíveis vão voltar gradualmente. Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar os atos de 8 de janeiro, já tem assinaturas suficientes. Mega investidor Warren Buffett manda recado aos principais acionistas das Americanas. Tem muito mais agora no Oeste Sem Filtro. Órgãos do governo bloquearam ou estão dificultando comentários nas redes sociais. Entre eles estão o Exército, a Polícia Federal, o Ministério das Relações Exteriores e a Caixa Econômica. Hoje, a Polícia Federal liberou os comentários no Twitter. E para começar a nossa rodada de análises aqui no programa Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas a Gustavo Segre, que vai nos acompanhar durante toda a nossa semana aqui no Sem Filtro. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Paula. Um abraço para Augusto, um beijo para Ana Paula e obrigado àqueles que nos acompanham todos os dias. E você sabe, Paula, que a melhor forma de evitar uma crítica é proibindo a crítica, não permitindo que a crítica nos ajude a ser melhores. Eu lembro que tem um velho ditado que eu repito muito, mas acho que vale a pena, que diz que é preferível pecar por executivo que por ineficaz. E que é na balança entre os acertos e os erros que medimos o verdadeiro valor de uma pessoa e não na falta de erros de quem nunca teve acertos. Isso foi dito por Ferdinand Foch na Segunda Guerra Mundial. E parece que o governo de Lula não está permitindo que a gente possa avaliar os acertos e os erros, para que a partir das críticas, muitas delas certamente construtivas, possam fazer as coisas melhores. Não tem nada melhor para uma empresa privada que a crítica do seu cliente, para poder averiguar, verificar e melhorar processos que permitam que o serviço seja feito da melhor forma possível. Mas não é o caso do governo Lula, que permite o elogio, mas ante a dúvida e perante a dúvida de que esse elogio possa se transformar numa crítica, é melhor não ter nenhum dos dois. E não existindo a crítica, ela não existe. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Parece que o governo, então, não quer ouvir crítica nem elogio, né? Boa noite, Paula. Muito bom iniciar a semana com vocês. Boa noite, Segre, essa semana com a gente, muito bom. Meu mestre, Augusto Nunes. E boa noite à nossa audiência maravilhosa. Olha, campanha sem povo, né? Nós vimos uma campanha presidencial. Um lado, o presidente Bolsonaro levava multidões às ruas, motociatas, comícios, e do outro lado era uma campanha organizada ali num cercadinho seguro, digamos assim, comícios sem gente, mesmo pagando, né? Parece que as pessoas não apareciam num número relevante para um governo ou um governante ou um ex-governante tão popular quanto Lula acha que é. Entrevistas para a imprensa também sempre em ambientes controlados, jornalistas ali pinçados a dedo, fazendo as perguntas ensaiadas. Isso foi uma pré-temporada eleitoral. Passou a eleição, um candidato venceu e o candidato que venceu continuou não lotando as ruas. Onde estão essas pessoas? Onde é que está esse povo que elegeu Lula com 60 milhões de votos? Bom, eles devem estar escondidos, tudo bem. O TSE disse que a eleição foi legítima. Está proibido perguntar alguma coisa sobre a eleição.
segue também agora a proibição para fazer críticas. 2 meses de governo, o governo segue exatamente o que a campanha fez. Uma campanha sem povo vai gerar o quê? Vai gerar um governo sem povo. É por isso que nos 2 meses desse desgoverno do Lula, o que a gente mais escuta da boca do Lula é o quê? Bolsonaro, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo, Bolsonaro aquilo mais, porque só tem desgoverno, não tem absolutamente plano nenhum, plano de reforma, plano de solução, é absolutamente um governo focado nos últimos 4 anos, mas só que ele não fala dos últimos 4 anos, o que eles realmente foram, a herança bendita, como nós mostramos aqui numa capa da revista Oeste. Então é isso, uma campanha que segue sem povo, venceu, né? Ou foi vencido esse governo. Agora ele segue num governo aí sem povo. É a famosa democracia sem democracia, que nós sabemos que o PT muito bem emprega e gosta desse jeito. Augusto Nunes, muito boa noite. Parece que ao menos 11 órgãos do governo proibiram comentários nos seus sites institucionais. Destaque para a Polícia Federal, que passou a restringir comentários depois das prisões do dia 8 de janeiro. Hoje, eles passaram a habilitar, permitiram comentários novamente. Boa noite, Paula, nossa chefe. Boa noite, meu amigo Segré. É um prazer tê-lo por aqui. Minha querida parceira Ana Paula. Boa noite a você que nos acompanha. Evidentemente, o governo não está querendo se poupar de ouvir elogios, né? Porque não é tão modesto assim o governo. Senão isso explicaria também a ausência, o sumiço do Lula de qualquer local público, né? Qualquer local que o exponha a uma plateia independente. Ele sabe que essa história de maior líder popular da história aí não combina, não rima com o fato de ele não sair mais na rua desde 2007. Ele não se apresenta diante de plateias independentes. Foi quando ele tentou abrir os Jogos Pan-Americanos do Rio. Ele conheceu a mítica vaia do Maracanã. Nem começou a discursar. Bastou a menção ao nome dele, 2007. Até ali nós tínhamos o escândalo do mensalão, né? Nem tínhamos ainda o petrolão e tudo mais que surgiu depois. Mas ele não conseguiu discursar, né? Só foi mencionado o nome dele. Ele não faz comícios, ele não se apresenta, repito, diante de nenhum grupo superior a 15 pessoas e que não sejam domesticadas. Esse é o maior líder popular da história. O prazer do homem público, eu digo isso pelo que eu vi, o prazer do homem público, sobretudo em momentos de dificuldade, é confraternizar com os seus eleitores. Faça um comício, convoque um comício, que o número se você é realmente popular, o número de pessoas que comparecem para te aplaudir é sempre superior aos que pretendem te vaiar. Aliás, se você é muito popular, os que querem te vaiar não comparecem. A vaia você é surpreendido aí no teste da Paulista, que a gente propôs aqui várias vezes e o Lula nunca topou. O Bolsonaro topa sempre. O Lula sabe que se ele aparecer aqui, a manifestação espontânea do povo vai ser o oposto do que se viu em todas as aparições públicas do Bolsonaro. É isso que não fecha, aí que a conta não fecha. Ele foi popular? Provavelmente. Em alguns momentos eu vi o Lula mostrando uma popularidade razoável. Há muito tempo eu não vejo isso e mais, não se expõe a jornalistas independentes desde o Roda Viva de dezembro de 2005, de que eu participei como entrevistador, em que ele foi confrontado com o escândalo do mensalão. Nunca mais ele tentou, ele é muito ruim para encontrar álibis, como sabemos todos, menos o Supremo Tribunal Federal.
E o deputado André Fernandes informou que já conseguiu o número mínimo de assinaturas para a instauração da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar os acontecimentos de 8 de janeiro. Vamos ver o vídeo. Alcançamos o número mínimo de assinaturas para a instalação da CPMI do 8 de janeiro. De acordo com o artigo 21 do Regimento Comum do Congresso Nacional, o pedido de CPMI requerido por 1/3 do Senado e 1/3 da Câmara será instalado de forma automática. Bom, já ultrapassamos esse número de assinaturas. Mas a missão, senhores, apenas começou. Não permitiremos que essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito seja usada para fazer politicagem. Muita coisa estranha aconteceu no 8 de janeiro de 2023. E o povo quer transparência e quer a verdade. Provavelmente ainda tem muito criminoso solto, mas com certeza tem muitos inocentes presos. Uma das justificativas apresentadas por Fernandes no documento é a seguinte, abre aspas, a instauração desta CPMI se mostra necessária para que não haja injustiça contra aqueles que efetivamente não participaram e não concordaram com os atos de vandalismo. A CPMI também pretende investigar o comportamento das autoridades responsáveis pela proteção dos prédios depredados. Ana, a gente já comentou bastante aqui no programa, né, desde o dia 8, a importância da instalação de uma CPI. E vou ler mais um trecho, vou destacar mais um trecho da justificativa do deputado André Fernandes, que diz o seguinte, deixa eu ver aqui, tendo em vista... Se mostra necessária que não haja injustiça contra aqueles que efetivamente não participaram e não concordaram com os atos de vandalismo. Ainda, a presente comissão contribuirá para a individualização das condutas e a consequente sanção a elas atribuídas. Era esse trecho que eu gostaria de destacar também. A individualização das condutas. Há muita gente presa, mas é preciso que as pessoas que cometeram os atos de vandalismo sejam responsabilizadas e as pessoas que não cometeram sejam liberadas, né? Claro, Paula, transparência, né? Transparência, do jeito que as coisas foram conduzidas sobre o 8 de janeiro. Primeiro que nós sabemos, né, que existem inocentes presos, pessoas que nem estavam ali na hora, que apareceram depois. E como você muito bem colocou, Paula, nós queremos sim que os vândalos, os criminosos, eles sejam punidos, né, de acordo com a lei. Mas acima de qualquer coisa, tanto para os criminosos quanto para os inocentes, nós queremos transparência, nós queremos respostas. O ministro da Justiça prevaricou mesmo, como disse aqui numa entrevista no Oeste Sem Filtro, o senador Marcos Duval. Houve, né, essa leniência em relação a mandar um reforço policial. Não houve reforço policial suficiente, as agências de inteligência, as agências do governo, elas foram, de fato, alertadas que haveria a possibilidade de violência. E porque as câmeras, as filmagens estão aí numa condição ultra secreta, que ninguém pode ficar sabendo quem entrou, quem saiu, como começou. Eu sempre falo aqui, Paula, sobre o 6 de janeiro e como o 6 de janeiro também entrou numa caixa lacrada, secreta, e o público americano começou a desconfiar. Peraí, se houve mesmo a tal insurreição, a invasão do Capitólio, violência, etc., vamos ver as imagens. E as imagens não foram liberadas até semana passada, quando o jornalista Tucker Carlson, aqui da Fox News, ele conseguiu centenas de horas ali, dezenas de horas de filmagem e colocou, né, acelerou, fez aquele processo de aceleração e colocou nas redes sociais, mostrou no programa dele. E aí, Paula, a gente começa a entender por que essas imagens ficaram numa caixa trancada durante 2 anos e meio, porque as imagens não batem com o que o Partido Democrata empurrou durante 2 anos sobre a culpa do então presidente Donald Trump, que as pessoas invadiram o Capitólio. Não foi bem uma invasão, os guardas deixaram as pessoas passarem ali na linha de segurança, alguns abriram as portas. Então, isso tudo precisa... Nós vamos esperar 2 anos como os americanos, 2 anos e meio? Não, é transparência.
e nós queremos que essas imagens sejam disponibilizadas ao público, porque nós queremos exatamente que os culpados sejam presos e punidos aí ao rigor da lei. E aí, Augusto, segundo o deputado André Fernandes, então já tem o número de assinaturas necessários para a instalação, que deve ser feita de forma automática, segundo aí o artigo do regimento, né? Sim. Depende do presidente. Vamos saber como é que estão as coisas na entrevista, mas eu queria fazer alguns comentários desde já, né? Só essa justificativa já basta para instalar imediatamente uma CPI. Mais de 900 presos, a imensa maioria inocente e sem qualquer perspectiva de sair rapidamente da cadeia, se não ficar escancarada aí a evidência de que eles não fizeram nada para estar presos. O Brasil vive uma situação muito estranha, para dizer o mínimo, e só sairemos dela pelo caminho do Congresso. Eu vejo com muita esperança essa CPMI, porque ela vai investigar também o comportamento dos órgãos encarregados de proteger os prédios já no governo Lula. Né? Não vão, por favor, debitar mais essa na conta do Bolsonaro. Para resumir a situação do Brasil, Daniel Silveira, um homem indultado pelo presidente da República, está preso. E estão soltas de acordo com a lei, nada contra. A lei pode ser ruim, mas foi determinado pela lei que assim seria. A Suzane Richthofen, né, que é mandante do assassinato dos pais, e a Elisa Matsunaga, que esquartejou o marido, estão soltas. Tudo bem, tem que mudar a lei. Aí aparecem os garantistas. Não, a lei determina isso, tem que sair. Tá, tudo bem. Sérgio Cabral está solto. Era o último da Operação Lava Jato. E estão presos 900, coisa que eu nunca vi, não me lembro de ter visto em outros países até. Não vi no Brasil de 64, não vi no Brasil do AI-5, não vi no Brasil durante a guerra, quando houve o confinamento de alguns estrangeiros, nunca vi. Quando foi decretado o AI-5, não prenderam, mas muito longe de 900 foram presos, nada disso. E a polícia, havia uma acusação contra cada um, né, e depois foram soltos. O Congresso da UNE, que era o recordista até agora, não chegou a 800. Foram presos foram soltos em menos de uma semana. Agora, vão completar 2 meses, né, de prisão, pessoas que chegaram a Brasília, naquele momento foram interceptadas pela polícia, que ofereceu transporte para outro lugar mais confortável em ônibus, que as levou, né, as pessoas, para a cadeia, onde estão. E o ministro Alexandre de Moraes, numa das mais recentes decisões dele, avisou que ele decide quem pode visitar os presos. Aí já é demais, né? Segre, quero te ouvir também a esse respeito, lembrando que o presidente Lula é contra a instalação dessa CPI, o senador Randolfo Rodrigues também, e nesse final de semana o site da Revista Oeste divulgou uma lista com o nome de 173 deputados que assinaram essa CPMI. Acredito que essa lista já esteja atualizada, a gente tentou entrar em contato com o deputado André Fernandes para atualizar, acredito que já esteja próximo aí de 200 nomes, mas se você que está aí nos acompanhando quiser conferir, a Revista Oeste, então, publicou no seu site no final de semana uma lista com 173 nomes. É muito importante a gente conferir essa lista dos deputados que assinaram, então, a CPMI. Diga lá, Segre. E é importante que as pessoas acompanhem o que seus deputados, seus representantes, que são os representantes do povo, estão votando ou deixando de votar. Essa CPMI me dá, por uma parte, muita esperança, porque transparência é fundamental para questões democráticas, é fundamental para a justiça saber o que aconteceu, para punir aquele que fez a coisa errada e liberar aquele que não fez a coisa errada e hoje está pagando por uma situação mais corporativa. Mas também me gera dúvidas. Eu lembro a primeira CPMI, nem lembro se chamava CPMI ainda,
da Petrobras, em que quando os deputados, os senadores foram avaliar as possíveis fraudes que estavam sendo feitas, nada foi encontrado. Isso me dá um pouco de remorso em saber como será a forma de investigação. Mas, por outro lado, também eu vou acompanhando o que acontece com os processos judiciais de aqueles representantes de esquerda que se protegem através da teoria do lawfare, como, por exemplo, a Cristina Fernández na Argentina, que conheço bem, e que, por uma coincidência não coincidente, quando qualquer pessoa está sendo acusada de algum delito e ela sabe que não fez nada, o mais importante é que seja uma justiça rápida e concreta, para tirar qualquer dúvida e continuar com a vida com o carimbo de inocente. Mas, quando as coisas são feitas de forma errada, a esquerda tem a costume, Paula, de empurrar com a barriga, tentar aplicar recurso tras recurso, não com o intuito de finalizar essa investigação, senão com o intuito de dilatar a investigação. Isso explica, como muito bem mencionava Ana Paula, a curiosidade de por que não são divulgadas as imagens, por que o governo não teria interesse de saber o que realmente aconteceu para penalizar aquele que fez, cometeu delitos, foi contra as instituições, quebrou o patrimônio público e privado, e essas questões devem ser punidas pela justiça. Então, não se entende essa incoerência do governo de dizer: temos os culpados, mas não queremos investigar muito. Não seja coisa que os culpados que a gente disse culpados não sejam tão culpados e que aqueles que estão hoje escondidos apareçam como realmente sendo culpados, seja por participação ou por negligência. Agora 18h07, lembrando que estamos ao vivo no canal da Revista Oeste, no YouTube e também na plataforma Rumble. A gente convida você que está nos acompanhando a se inscrever no nosso canal, deixar o seu comentário, o seu joinha, o seu like e também interagir no nosso chat. E seguindo aqui no programa, o governo se movimenta para que parlamentares retirem suas assinaturas e a CPMI não seja instalada. E é esse o assunto da nossa entrevista de hoje. Nós vamos conversar agora com o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul. Boa noite, deputado. O senhor me ouve bem? Boa noite, ouvindo perfeitamente. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Deputado, de que maneira, eu gostaria que o senhor explicasse, o senhor que está em Brasília, né? Essa movimentação do governo contra a CPMI tem sido feita na Câmara, no Congresso em geral, né? Na verdade, nós já vimos monitorando essa situação antes de atingirmos as 171 assinaturas. Vários deputados que nós conversávamos diziam, né, sobretudo aqueles deputados que não pertencem a partidos que já se manifestaram de oposição, nominadamente o PL, o PP, até o próprio Republicanos. Então, partidos, eu cito aqui, por exemplo, o MDB, né, que alguns parlamentares do MDB não aderiram ao governo Lula, mas outros aderiram, né? Então, já havia essa movimentação. Quando nós anunciamos que tínhamos as assinaturas, porque eles, até antes do Carnaval, eles não acreditavam que nós conseguiríamos as assinaturas. Como conseguimos, aliás, temos hoje em torno de 185 assinaturas, como nós anunciamos que conseguimos, iniciou aí uma espécie de uma blitzkrieg do governo, de deputados da esquerda, de lideranças da esquerda, para que os deputados que não sejam, claro, muito dificilmente um deputado do PL, ou talvez até do PP, tiraria a assinatura. Mas deputados não compõem a oposição, aquela oposição já conhecida em 2023, que retirem as assinaturas. E é isso que nós denunciamos. Eu, logo que soube dessa situação, fui para minhas redes sociais, até a própria imprensa noticiou, e porque na minha observação, isso aí é uma ação não republicana. Nós somos uma democracia. Quando um deputado, por sua livre convicção, vai lá, assina um documento, assina um requerimento ou se manifesta, ele não pode estar sofrendo pressão de quem pode fazer pressão. Porque o governo, chefe do Poder Executivo, né, que maneja aí centenas, ou melhor, milhares de cargos no Brasil inteiro, com emendas e etc., nós sabemos muito bem como é que isso funciona, tem esse poder
não republicano de fazer pressão. Mas, pelo que nós percebemos, não funcionou. Porque a população, de modo geral, tem cobrado dos parlamentares, deputados e senadores, que essa CPMI, Comissão Parlamentar Mista, e aí que está a diferença de uma comissão, de uma CPI comum, né? Eu atuei lá em 2019 na CPI do BNDES, fui vice-presidente da CPI do BNDES, mas uma CPI feita só pela Câmara, por exemplo, não tem tanta força como uma CPI unindo senadores e deputados. Aí está a força dessa CPMI, que inclusive não depende de autorização tanto da mesa diretora do Senado, como também da mesa diretora da Câmara. Ela se instala automaticamente. Então, nisso é que reside o medo e o temor da esquerda, de Lula e seus auxiliares, porque sabe, né, que se nós entrarmos nessa investigação, e vamos entrar, né, nós certamente, com o poder que tem uma CPI, e esse poder está lá na Constituição, ninguém muda. Para mudar poder de CPI, só mudando a Constituição. E alguns dizem que isso é cláusula pétrea. Então, com o poder, por exemplo, de quebrar sigilos, de requisitar documentos, requisitar filmagens, requisitar e apreender celulares, inclusive, e aqueles que não colaborarem podem ser presos em flagrante pela própria CPI. Então, é fortíssimo que vai buscar a verdade, né? E a verdade doa quem doer. Aqueles que vandalizaram, que quebraram, que respondam com os rigores da lei, na medida das suas responsabilidades, obviamente. Agora, sabemos, e eu estive lá na Colmeia por meia dúzia de vezes, estive visitando os presos e inspecionando as condições lá da Papuda, conversamos ali com centenas, e essa é a palavra, centenas de mulheres e homens presos, e na sua totalidade, não dá para dizer nem assim, ó, um caso, na totalidade das pessoas que nós conversamos, pessoas que não têm passagem pela polícia, que têm residência fixa, que têm profissão declarada, que não têm risco de fuga e que, o pior, não há prova material concreta, objetiva alguma, apontando-as como autoras de qualquer crime. Porque o fato de tu estar lá no acampamento, ou de estar no gramado, ou o mesmo fato de subir aquela rampa ali do Congresso, não é crime. Crime é danificar. Crime é vandalizar e promover o quebra-quebra. Então, para isso, deve o Estado, sob a capitania do Ministério Público, promover as denúncias, provar que, dada pessoa, em tal hora, em tal data, em tal local, cometeu tal crime com base num laudo pericial apresentado para ser contraditado num processo penal. É isso que tem que acontecer. Isso não aconteceu até agora, por isso nós trabalhamos desde o primeiro momento para que a verdade viesse à tona, e a verdade virá à tona, doa quem doer, através de uma CPI constitucional que terá aí 15 deputados federais, 15 senadores, claro, os partidos da situação, no caso da esquerda, também colocarão nomes lá para atuar nessa CPI, mas o fato é que a verdade, não tem a menor dúvida, a verdade aparecerá, inclusive, com as imagens na íntegra sendo lá no final do relatório dessa CPI divulgadas, porque ninguém vai poder querer se furtar de entregar qualquer tipo de prova para a CPMI. Então, cadê as filmagens? Não existe sigilo para uma comissão parlamentar de inquérito. Então, nós queremos as filmagens na íntegra, né? Se elas foram editadas e foram cortadas, se as imagens não são as realísticas, nós vamos promover a responsabilização daqueles que detêm o poder de todas as imagens quanto lá aos fatos do dia 8 de janeiro. Perfeito. Nós estamos conversando com o deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, a respeito da instalação da CPMI dos atos de 8 de janeiro no Congresso. Diga lá, Augusto. Deputado, só para então, boa noite, é um prazer conversar com o senhor. Eu queria saber o seguinte, a CPMI ela é instalada automaticamente. Agora, o que diz o regimento? Quais são os próximos passos? Em que prazo ela deve ser instalada? Se há algum limite, eu pergunto. E se o fato de algum partido não indicar representantes pode impedir a instauração da CPMI? Ela é instaurada ou instalada, né, independente da autorização
do presidente do Senado ou da Câmara, né? Mas não diz ali um prazo. Qual é o prazo determinado que o presidente do Senado e o presidente da Câmara têm para instalarem a comissão? Na primeira sessão do Parlamento, né, do Congresso Nacional, nós vamos já promover ações para que haja a leitura do requerimento, né, e que não precisa aprovação do plenário do Congresso Nacional, apenas a leitura, e a partir da leitura abre-se o prazo para os partidos ou os blocos apresentarem seus nomes. Como nós temos uma situação esdrúxula, né, porque, por incrível que pareça, no início agora da nossa legislatura, dessa 57ª legislatura, PT e PL compuseram o mesmo bloco para fins de eleição de Lira e companhia. Então, isso é uma estratégia que já foi utilizada em outras CPIs, dos partidos não apresentarem os deputados. Se o PT, por exemplo, não apresentar os deputados, o PL apresenta, né? Se o PL de 15 deputados teria direito, por exemplo, a 2 vagas, e o PT não apresentar, o PL vai apresentar 4 vagas. De modo que eu acho que, muito rapidamente, todos os partidos vão ocupar seus espaços, que, no menor tempo possível, Lula e seus asseclas, querendo ou não querendo, nós teremos uma CPI para investigar a verdade, e só queremos isso, esclarecer tudo o que aconteceu no dia 8, quem são, se há infiltrados, seus agentes políticos, notadamente, o ministro da Justiça e o ministro-chefe do GSI, se omitiram realmente, se omitiram, por qual razão, se foi uma omissão dolosa, eles certamente responderão com base no Código Penal brasileiro, que estabelece ali penas duras para os agentes públicos que têm o dever de agir e não agem por interesse pessoal. Ana Paula Henkel. Muito boa noite, deputado. Obrigada pela entrevista. Eu estava lendo aqui exatamente a lista, né, que a revista Oeste divulgou, com 173 deputados, e, curiosamente, PSOL, PSDB, PT, não tem ninguém, não tem nome nenhum, eles não querem transparência, eles não querem que a verdade, de repente, venha à tona. Deputado, a minha pergunta para o senhor é a seguinte: nós sabemos como essa gente, PT, PSB, PSOL, como eles trabalham nos bastidores para que as coisas não aconteçam, seja no plenário da Câmara, do Senado, em comissões. Qual a manobra que o senhor acha que eles podem executar a fim aí de atrasar a CPI? Porque o brasileiro está com pressa, o brasileiro quer saber o que aconteceu, quer punir os culpados, os criminosos, quer liberar os inocentes, ajudar os inocentes. Então, quais manobras o senhor acha que eles podem fazer aí nos bastidores para atrasar essa CPI ou CPMI? A imagem do deputado, Ana. Ana Paula, Opa. A manobra é aquela velha manobra do tomar lá da cá. Temos que o governo vai restabelecer a herança do PIS e do COFINS, aumentando em até 70 centavos por litro da gasolina. Precisa de dinheiro para quê? Para justamente fazer farra com o dinheiro público. Emendas, recursos extras, né? Indicação em caminhos. E é isso que a gente vai tentar restabelecer conexão, né, com o deputado. Agora, nós estamos... Está muito ruim a conexão. A gente vai tentar restabelecer contato com o deputado. E aí depois a gente retoma a nossa entrevista. A gente vai tentar aqui estabelecer. Enquanto isso, a gente comenta um pouquinho do que o deputado estava aqui falando a respeito da instalação da CPMI. Enquanto restabelece a conexão, eu só queria observar o seguinte, queria pedir ao deputado que esclarecesse isso. Ele disse que visitou os presos, né? Informou que visitou os presos. Queria saber se ele teve de obter a autorização do ministro Alexandre de Moraes. Mas é muito importante isso que está dizendo o deputado, e eu queria lembrar o seguinte: a CPI, que acabou devassando o mensalão,
ela começou para investigar um caso de suborno nos Correios. Ela se chamava CPI dos Correios. Parece que foi restabelecida a conexão. Deputado, o senhor está me ouvindo bem agora? Eu só queria voltar. Ouvindo bem. Pronto. Só queria aproveitar o gancho. Bem. O senhor quer finalizar a resposta que o senhor estava comentando aí da pergunta da Ana Paula? Eu falava com a Ana Paula, o que eles estão utilizando é o velho toma lá da cá. Né? Estão estimamento para espaço justamente para indicar recursos extras para deputados que sejam... É isso que eles estão utilizando. Hoje, um grupo forte de deputados federais na oposição e de senadores também, e isso, numa grande ação nacional, tem feito com que a população cobre seus deputados. Isso talvez seja a grande ferramenta hoje. A possibilidade do eleitor lá na ponta do Oiapoque ao Chuí poder cobrar os deputados. Meu deputado, eu votei no senhor, por que o senhor não assinou a CPI e tal? E aí, nós sabemos, eu estou aqui, esse tipo de pressão funciona muito bem para que os deputados, então, não traiam seus eleitores. Né? Eu não vou pedir essa coerência de um deputado do PT, o eleitor do PT não quer, na verdade. Agora, um eleitor, por exemplo, do PL, do PP, que votou num deputado justamente para ter um deputado com esse tipo de atuação, então, ele deve, sim, resposta ao seu eleitor. Por isso que nós já, mesmo em meio ao carnaval, atingimos 185 assinaturas. O Senado já tinha, o número tinha 32 assinaturas, e com isso vamos ter a CPMI querendo o PT. Deputado, antes de passar a pergunta aqui do Gustavo Segre, não sei se o senhor ouviu a pergunta do Augusto, quando o senhor mencionou que visitou alguns presos em Brasília. Pergunta seguinte, se o senhor precisou de autorização do ministro Alexandre de Moraes para realizar essas visitas. Augusto Nunes, eu estive desde o dia 11 de janeiro no presídio feminino do Distrito Federal, que é o chamado Colmeia, como também lá na Papuda, e não precisei de autorização, apenas comuniquei a Secretaria de Penitenciários aqui do Distrito Federal e, claro, a administração tanto do presídio feminino como do presídio lá da Papuda, onde estão os homens. Né? E fiquei sabendo agora, na sexta-feira, que Alexandre de Moraes teria dado uma decisão proibindo a visita ou a visitação de políticos, deputados e senadores. O que hoje, conversando com a diretora do presídio lá da Colmeia Feminina, ela disse que isso não é verdade, né? Foi uma notícia enviesada. Inclusive, Alexandre de Moraes teria corrigido, inclusive, essa situação para esclarecer, quase que como um embargo de declaração, dizendo não, deputados e senadores têm acesso, têm autorização, isso é uma prerrogativa constitucional, continuam tendo a possibilidade de fazer as visitações / inspeções, porque é uma visita que tu vai lá não só para visitar, para inspecionar, ver a comida, ver as condições de higiene das celas, etc. Quem pergunta agora, é só avisando a quem está nos acompanhando que a gente publicou no chat aqui do programa Oeste Sem Filtro a matéria que a gente mencionou aqui da Revista Oeste com 173 nomes dos deputados que já assinaram, agora atualizado pelo deputado Sanderson, agora já são 185 nomes, né? Mas a gente colocou o link da matéria para você acompanhar no site da Revista Oeste. Diga lá, Segre. Boa tarde, deputado Sanderson. A pergunta é assim, imagino que vocês têm contato com deputados e senadores, não somente da base próxima, sino também do governo, nesse caso. E quando alguma pessoa pergunta, e muitos de quem hoje está nos acompanhando aqui, podem ter essa dúvida de dizer qual seria o motivo de um deputado, de um senador, não apoiar uma CPMI que busca a verdade? Essa seria a primeira pergunta. E logo em seguida a segunda. Não corre-se o risco de que, confirmando a instauração da CPMI, o governo queira colocar representantes, porque seria um prejuízo gigantesco para eles não poder acompanhar o que está sendo investigado? Essas seriam as duas consultas.
Excelentes perguntas, né? E é interessante que uma investigação, né? E eu trabalhei por 23 anos na Polícia Federal do Brasil, sei muito bem as técnicas de investigação, né? E o falou muito certo. Tu inicia uma investigação com um objetivo e ali na frente surgem ramos e vão se ramificando as linhas de investigação. Quando vê, tu está com uma situação muito maior do que tu imagina. Aconteceu isso, por exemplo, na Lava Jato. A Operação Lava Jato, que se iniciou em 2012, tinha por escopo investigar tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. E aí, dentro das diligências, com escutas telefônicas, enfim, tudo autorizado judicialmente, viu-se que não era lavagem de dinheiro a partir do tráfico de drogas, e sim lavagem de dinheiro a partir de corrupção. Então, uma CPI ou uma investigação, muitas vezes tu sabe como inicia, mas não sabe como termina. E é esse o medo do governo Lula e dos deputados do PT e da esquerda, né? Porque há fortes indícios de que, por exemplo, o ministro da Justiça, Flávio Dino, teria informações já no sábado, tanto informações que lhe foram encaminhadas pela ABIN como pela Polícia Federal, dando conta que teria uma manifestação com indicativo de uma massa que chegaria até o Congresso Nacional. Qual era a ação esperada de um ministro da Justiça responsável, de um ministro da Justiça cônscio das suas obrigações? Era fechar a esplanada. Aliás, a esplanada dos ministérios estava todo mês de novembro e dezembro. Desde o segundo turno, a esplanada estava fechada, justamente para não... E o governo era Bolsonaro, o ministro da Justiça era Anderson Torres. A esplanada estava fechada porque eles sabiam, tinham responsabilidades com a nação inteira e fecharam a esplanada. Com a chegada de Lula, logo já no início, a esplanada foi aberta. Então, no sábado, poderiam ter tomado ações para fechar a esplanada, para aumentar efetivo, para evitar que essa cilada, e na minha convicção, eu formei convicção que foi sim uma armadilha, uma cilada, porque não havia segurança minimamente suficiente para conter aquela multidão, né? E aí, por isso a CPI vai investigar quem eram as pessoas que, entrevistando presas e presos, vários, quase todos, relataram que havia ali homens com máscara, com aqueles filtros antigás, que eram homens que não estavam lá no acampamento. Isso é relato das pessoas que estavam lá detidas. Quem sabe se essa uma dúzia ou duas dúzias de homens que estavam ali como se fossem quase que motivadores, vamos lá, vamos entrar, vamos quebrar. Quem sabe não seriam estes os infiltrados, criminosos, sabe-se lá da onde, que aí sim, pegando um grupo grande aí de pessoas incautas, pessoas sem malícia, né? E aconteceu o que aconteceu, né? Mas o importante é que nós vamos sim a fundo, a investigação servirá para isso, né? Vamos, na medida do possível, apresentando à sociedade brasileira aquilo que a Comissão Parlamentar de Inquérito vai localizando, e os responsáveis que sejam punidos, na forma da lei. E nós conversamos ao vivo com o deputado Sanderson, ele que é do PL do Rio Grande do Sul. Conversamos a respeito da instalação de uma CPMI nos atos de 8 de janeiro. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro. Até uma próxima. Eu que agradeço, parabéns pela excelência do programa, sempre que eu posso, assisto. Parabéns a todos vocês. Agora, 18h29. A gente agradece a sua audiência, a sua companhia. Mais de 45 mil pessoas nos acompanham ao vivo na plataforma, tanto no YouTube quanto no Rumble. Muito obrigada. Deixe seu comentário, seu like e não deixe de se inscrever nas nossas plataformas. Agora a gente vai para um recado rápido. Fica com a gente que tem muito mais informação, notícias e comentários aqui no Oeste Sem Filtro. Meu amigo, minha amiga, você que está com problema de visão, sente sua vista cansada, visão turva, tem problema de catarata ou glaucoma?
esse recado vai para você. Acaba de chegar ao Brasil o Lírios Vision, um suplemento natural que vai melhorar sua capacidade de enxergar. Ele tem luteína, zeaxantina e mais vitaminas e minerais que vão cuidar da saúde da sua visão. Ale, explique melhor pra gente como funciona esse suplemento. E é um suplemento que já está fazendo um sucesso em todo o Brasil, gente. Sabe por quê? É um suplemento bem completinho, com apenas uma cápsula por dia, porque ele é super concentrado, ele vai equilibrar as vitaminas da sua visão e vai auxiliar na regeneração das células desgastadas, fortalecendo a mácula e a retina. Pronto, fortaleceu a mácula e a retina, você volta a enxergar melhor, com mais nitidez. E o bacana é o seguinte, Cris, que quem já está tomando Lírios Vision já sente a diferença, já consegue voltar a ler um bom livro, já consegue dirigir à noite. É um suplemento bem completinho para a saúde dos seus olhos. Não perca tempo, ligue agora e adquira seu kit Lírios Vision. Ligue para 0800 787 7070. 0800 787 7070. Corre pro telefone. Não sofra mais com problemas de visão e trocas constantes de óculos. Para você tem ainda uma novidade. Quem estiver agora assistindo a Oeste Sem Filtro vai ganhar desconto. Tem promoção, Ale, é isso? Tem promoção especial para 50 primeiras pessoas que ligarem já. Então tem que ser rapidinho, 0800 787 7070. Você vai garantir o Lírios Vision com 50% de desconto, gente. É metade do preço, 50% de desconto no cartão de crédito e você ainda ganha uma linda semijoia folheada a ouro. Então não perca tempo e cuide da saúde dos seus olhos. Ligue para 0800 787 7070. 0800 787 7070. Lírios Vision, você enxergando bem. E o Departamento de Energia dos Estados Unidos acredita que o vírus causador da Covid-19 provavelmente surgiu de um vazamento de laboratório em Wuhan, na China. O Wall Street Journal teve acesso a um relatório de inteligência do governo fornecido à Casa Branca e a integrantes do Congresso. O Departamento de Energia possui conhecimento científico e supervisiona uma rede de laboratórios nacionais dos Estados Unidos. Agora, o órgão se junta ao FBI, que também acredita que o vírus se espalhou por um acidente em um laboratório. Em 2021, a OMS começou a investigar as origens do coronavírus, mas não chegou a conclusão alguma. Ana, eu fiz uma cobertura muito próxima e ostensiva da pandemia aqui na Revista Oeste desde o início. E um dos assuntos interditados era justamente discutir a origem do coronavírus. Inclusive, na campanha presidencial para o posto aí de homem mais importante, né, do mundo, que foi a campanha presidencial aqui dos Estados Unidos, em novembro de 2020. O Donald Trump foi acusado de ser um teórico, aí, adorar teorias da conspiração, que isso não existia, perfis nas redes sociais foram derrubados, médicos foram censurados, jornalistas foram censurados, né? Houve toda aí aquela aura do Ministério da Verdade, que nós sabemos muito bem como funciona, proibindo sequer discutir isso, Paula. Esse assunto sobre o vírus ter escapado de um laboratório, as vacinas, o tratamento precoce, a eficiência, ou digamos, né, não eficiência dos lockdowns, tudo isso foi proibido. Se pegarmos os vários aspectos dessa pandemia, o que muitos jornalistas, o consórcio, eu acho que eu diria o consórcio mundial, né, de imprensa, podemos até colocar como a assessoria de imprensa do Partido Democrata, o que eles falaram que era teoria de conspirações, e hoje, 3 anos depois, colocarmos no papel, tudo virou, né, realidade. E aí você passa nas páginas, né, desses jornalistas, desses veículos, dessas pessoas que nos chamaram de negacionistas, de mentirosos, de fake news. Não há um pedido de desculpa, não há um meia-culpa, não há, eles sequer tocam no assunto agora. É inacreditável. E aí, além de não tocar no assunto, Paula, eles vão agora tentar reescrever o passado, né? Como aquela jornalista que entrevistou na sabatina presidencial
o Lula, a Renata Vasconcelos, aliás, entrevistou o presidente Bolsonaro na sabatina e disse que era fica em casa se puder. O se puder foi ali por conta dela, né? E eles vão fazer isso agora, Paula. Eu acho que o caminho é tentar reescrever a história, porque tudo que nós levantamos nos últimos 3 anos, e não é porque sabíamos de mais ou sabíamos de menos, não, é porque nós apenas questionávamos. A ciência questionava, médicos questionavam, cientistas questionavam, e eles foram calados. Então, e agora vamos ficar aguardando aí, né? Pegar um banquinho, sentar, ficar aguardando um pedido de desculpas, é claro, contém ironia, isso jamais vai acontecer na atual imprensa. Segre, vale lembrar que a China pressionou muito a OMS para afastar a tese do escape laboratorial, né? Lógico, porque se for comprovado que foi um escape, seja por um acidente, por um boicote ou por alguma coisa, imagino que caberia alguma responsabilidade civil. E qual foi o prejuízo que essa questão do coronavírus causou ao mundo? Não somente pelas pessoas falecidas, senão por aqueles que perderam o emprego, a perda das questões produtivas. Isso que mencionava Ana Paula, e vou trazer inclusive um simbolismo. Aquele uso compulsivo da máscara, em muitos países da América Latina, eram chamados inconscientemente de tampa-boca. E essa tampa-boca gerava a possibilidade de não reclamar, porque não podia mostrar a sua opinião por ter uma máscara que tampasse a boca. Então, não é somente uma questão sanitária, é uma questão civil. Duvido que cheguemos a alguma conclusão razoável em que possa ser dada alguma responsabilidade concreta para o laboratório ou para um país. Mas não tenho nenhuma dúvida que deveria ter, como a Ana Paula mencionou, pelo menos um pedido de desculpas em relação àqueles que permitiam duvidar dessa situação e que eram criticados absolutamente como negacionistas e como participantes do genocídio, que era essa questão do coronavírus na sociedade. Augusto, posso acrescentar uma coisa rapidinho, Paula, antes de passar para o nosso mestre? Eu tenho um amigo que trabalha no Corpo de Bombeiros daqui de Los Angeles e durante a pandemia o governador Gavin Newsom ele obrigou que as forças policiais, os bombeiros, que eles se vacinassem. Esse meu amigo, ele já tinha passado pela Covid e ele apresentou um atestado de anticorpos. Isso eu estou falando aí 2021, começo de 2020, meados de 2020, julho, agosto de 2021. Ele apresentou um atestado com os anticorpos e apresentou na época, Paula, uma lista de pesquisas como da Universidade de Tóquio, da Universidade de Nova York, de Israel, de como as pessoas que tinham passado pela Covid, elas não precisariam se vacinar, elas teriam anticorpos melhores, né, tão bons quanto os da vacina, ou melhores. Pois bem, e-mail para cá, e-mail para lá, o governo local disse não. Ou o senhor se vacina, ou o senhor estará em dispensa sem remuneração. Ele vacinou, ele teve problemas de circulação em um lado do corpo, e a semana passada saiu na Lancet mais uma publicação de que agora é confirmada, com duplo ouro, padrão, todas as etiquetas, né, que o pessoal que gritou ciência, ciência, ciência durante 2 anos queriam. Pois agora tem já comprovado que quem passou pela Covid tem mais anticorpos, está mais protegido do que aquele que tem 2 doses da vacina. E aí, como é que fica isso agora, Paula? Esse meu amigo está com um lado do corpo paralisado, não pode voltar à sua profissão, já que é bombeiro, precisa estar saudável. E agora, como é que fica essa situação? Como o Segre muito bem colocou. E os casos agora de você entrar na justiça contra governantes, governos, instituições, empresas que obrigaram
todas essas pessoas a se vacinarem, sequer desconsiderando totalmente apenas o questionamento, não a certeza, mas apenas o questionamento das situações dessa pandemia. Augusto, entender a origem do coronavírus é importante, não só como o Segré falou, para responsabilizar eventualmente, mas principalmente para evitar novas tragédias, como foi a pandemia, né? É evidente, até porque a história tem que ser reconstituída como ela de fato aconteceu. Não foi por falta de aviso, né? A gente ficava falando aqui, olha, a versão pode se impor durante um tempo, mas a verdade aparece. Os fatos acabam surgindo, como sempre, e prevalecendo e reconstituindo a história, repito, como aconteceu. Isso é só o começo, porque os arrogantes eram os participantes aí daquele piquenique diário, promovido em São Paulo, por exemplo, pelo governador Dória, todos de máscara ali, customizada, né? Todos bem barbeados e com os cabelos cortados, ninguém sabia por quê, né? Tá tudo fechado, barbearia fechada, salão de beleza, mas eles, no entanto, conseguiram esse milagre, né? Todos deviam fazer isso pessoalmente, tá bom. As histórias por esclarecer são muitas. Isso é só o começo. O embaixador chinês, né, falava grosso, ficava bravo. Como nasceu na China? Não admitia sequer aquela hipótese lá da sopa de morcego, coisas desse tipo. Nasceu na China, cresceu na China, foi escondido pela China e exportado pela China. Falamos isso várias vezes aqui. Que nasceu lá, nenhuma dúvida, nem isso eles aceitavam. Agora, veja só, quanto sobrou de Coronavac? Que fim levou a Coronavac? Eu digo isso com a autoridade de quem foi vacinado com Coronavac. Eu tenho o direito de cobrar. Eu sempre dizia, né, para vocês, tomou vacina? Eu falei, meia, vale metade. Não era essa, tinha que tomar ali, tomei. Cadê a vacina do Butantan? Não estava adiantado isso aí, acordo com os chineses. Aquele o Dimas Covas, todo dia, ali baixando regras e tal, acabou de sair do... Acabou não. Alguns meses aí se meteu numa lambança financeira muito mal contada e acabou saindo da direção do Butantan, o grande chefe dos cientistas. Eles não sabiam nada e ficavam bravos com quem contestava. Isso é ciência. A ciência, em nome da ciência, saúde. E agora vão ser desmentidos, mas sistematicamente. Agora é que vai ser contada a história. Era proibido. E vamos contar. Né? Cadê o Dimas Covas? Cadê o pessoal ali que achava que a solução era o lockdown? E quem não tomasse vacina... Esse era um assassino que ficava disseminando aí a doença. Então, pois bem, tá aí. Vão descobrir agora que é evidente que em um ano não se faz uma vacina perfeita, né? Qualquer estagiário de faculdade de biologia sabe disso, consegue provar. E eles vão ter de engolir uma a uma as teses supostamente científicas que inventaram. Já que estamos falando de vacina, a partir desta segunda-feira, pessoas com mais de 70 anos, imunocomprometidos, comunidades indígenas, ribeirinhas e quilombolas poderão receber a vacina bivalente da Pfizer contra a Covid-19. Segundo a fabricante, essas vacinas protegem contra a cepa original do coronavírus e também contra a variante Ômicron, incluindo subvariantes. Serão vacinadas as pessoas dos grupos prioritários que completaram o esquema básico de vacinação ou que já receberam 1 ou 2 doses de reforço. O intervalo de 4 meses da dose mais recente deve ser respeitado para receber a dose bivalente. Ana, a gente tem aqui também, a produção preparou uma foto registro do vice-presidente Geraldo Alckmin vacinando o presidente Lula hoje no início da campanha de vacinação. Temos aí a imagem. Tá aí a Janja, claro, né, Augusto? Como não poderia deixar de ser. Claro. Janja presente, está aí o momento, então,
Presidente Lula tomando a vacina bivalente, sendo a gente só não pelo... estava no helicóptero, né, sobrevoando as áreas atingidas, né, pela tragédia no litoral norte, nem nas coletivas sobre isso. Ali ela não estava. Nem quando aparece a Glaze. Mas eu não estou ensinando nada, não. É curioso, Paula, porque a mesma turma que grita meu corpo, minhas regras, né, para colocar aí a propaganda abortista mundo afora, é a mesma turma que obriga as pessoas a tomarem uma vacina que foi feita a toque de caixa, que não tem a sua eficácia comprovada como as outras tantas vacinas, né, que a humanidade tem hoje, vacinas sérias, vacinas que tiveram anos de estudo. E essa é a lógica dessa gente, né? Meu corpo, minhas regras, para você assassinar um bebê, mas na questão da vacina é seu corpo, minhas regras. Máscaras, você vai usar máscara. Sim, é seu corpo, minhas regras. E aí não dá para entender a lógica se a pessoa acredita tanto na eficiência das máscaras, que também agora já é questionada aqui em pesquisas importantes nos Estados Unidos. Se a pessoa acredita na eficiência das máscaras, acredita na eficiência das vacinas, ora, se a pessoa toma vacina, usa máscara, teoricamente ela estaria protegida. Por que ela vai se perturbar, se distrair com você e gritar que você é negacionista, você é genocida? Essa é a lógica dessa gente? E uma curiosidade, as vacinas que só protegem contra a cepa original seguem disponíveis para a população e são classificadas como altamente eficazes contra a doença. Agora, Augusto, você já tem a bivalente? Como é que faz essas monovalentes que só protegem contra a cepa original? Será que vai ter voluntários? Isso aí também vai ser devidamente investigado. Eu não tenho a resposta, não. Eu não tenho a resposta. Eu estou simplesmente acompanhando isso aí à distância. Chega. Eles estão dando Coronavac ainda, eu pergunto? Tem? Não, bivalente só da Pfizer. Essa que só protege, da Pfizer? Sim, contra as duas cepas. Eu prefiro deixar isso aí para investigações policiais futuras. Quer comentar, Segre? Eu estava pensando que eu tive 2 vezes declarado, porque viajava muito para a Argentina e para o exterior, e cada viagem tinha que fazer um teste, né? Tenho, sei lá quantos, milhões de testes. E aí fico pensando na quantidade de gente que se beneficiou economicamente com o coronavírus. Porque os fabricantes de máscara, que depois era uma máscara específica que não permitia a transformação do vírus. Agora, essas vacinas bivalentes. E quando a Ana Paula mencionava esses estudos em que alguém que já teve coronavírus está mais protegida que uma pessoa que foi vacinada, eu tenho 2 doses, optei por não fazer 3 doses, desculpa, fez a terceira, e aí parei, falei, bom, já tive 2 vezes mais as 3 doses, eu devo estar protegido, segundo esse informe científico, por muitos anos. E aí parei. Mas que negociado foi o dos testes, antígenos, as máscaras e tantas outras questões vinculadas especificamente com a conta que alguém, talvez, algum dia, venha a ter de pagar. Lembrando que nós não somos contra ou a favor de vacina, mas sim a favor da liberdade de escolha, né, das pessoas se vacinarem. Agora, 18h48. Lembrando que estamos ao vivo no canal da Revista Oeste, no YouTube, também na plataforma Rumble. Rumble se escreve RUMBLE. Neste momento, mais de 50 mil pessoas nos acompanham ao vivo. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. E quero aproveitar e convidar você que está nos acompanhando, que gosta do conteúdo da Revista Oeste, para se tornar também
nosso assinante. É muito simples, é só entrar no site revistaoeste.com/assine ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui do ladinho. É um passo a passo muito rápido para você também se tornar um assinante. Toda sexta-feira, conteúdo inédito, exclusivo, é publicado no nosso site da Revista Oeste com artigos dos melhores jornalistas do Brasil: Augusto Nunes, J.R. Guzzo, Ana Paula Henkel, Rodrigo Constantino, Bruno Meyer, Dagomir Marquesi, Silvio Navarro. O Gustavo Segre também escreve para a gente. Enfim, é um timaço de jornalistas que você só encontra reunido aqui na Revista Oeste. Lembrando que nós não aceitamos recursos públicos, então é o valor da sua assinatura que financia todo o nosso jornalismo independente. Agora a gente segue com mais notícias e informações aqui no programa Oeste Sem Filtro. A cobrança dos impostos federais sobre a gasolina e o álcool vai voltar gradualmente. A decisão foi aprovada numa reunião entre Lula, os ministros Fernando Haddad, da Fazenda, e Rui Costa, da Casa Civil, e Jean Paul Prats, presidente da Petrobras. O calendário do aumento gradual dos tributos não foi divulgado. A desoneração do PIS/COFINS ocorreu no governo Bolsonaro e foi prorrogado por Lula em janeiro. Economia, assunto para Gustavo Segre. E aí, Segre, o Lula parece ter encontrado um caminho intermediário para não desagradar nem a ala política, nem a área econômica? Que não serve para nada, porque a questão é, se você faz pela metade, você vai gerar um conflito em duas vias. O primeiro, para explicar de uma forma simples, a desoneração permitiu que 1 litro de gasolina, que chegou a estar R$ 7,00, diminuísse para menos de R$ 5,00. Isso impactou negativamente para a inflação, positivamente para o contribuinte, porque o combustível, em geral, é a base fundamental da cadeia de transporte, a cadeia logística. E a cadeia logística é o segundo custo mais importante após a produção de qualquer produto, qualquer serviço. Então, quando você diminui vezes a quantidade de arrecadação, você permite que os custos diminuam também. Quando agora vai ser colocada essa desoneração parcial, que vai ter um custo maior para a gasolina e um custo menor para o etanol, você está protelando uma questão necessária. Quando você precisa, como governo, tomar alguma medida que não será popular, faça de vez. Não faça em parcelas, porque fazendo em parcelas vai gerar um problema muito maior. Qual será o impacto disso, Paula? Vai gerar inflação, necessariamente, porque aquele que transporta um bem, que vai precisar ser deslocado para um outro lugar, vai ter um custo maior. E esse custo vai ser transportado para o contribuinte e para o consumidor final. Então, eu acho que é uma medida que não quer ou pretende agradar a todos e termina desagradando a maioria. Não vai ter um efeito bom, claro, vai permitir que um governo arrecade, segundo as contas, até 28, 30 bilhões de reais no ano, mas é uma questão que poderia ser solucionada de outra forma. Diminua a despesa pública. Pronto, mantenha a desoneração, permita que continue o custo do combustível dessa forma, diminua o gasto público, a conta vai fechar do mesmo jeito. Ana, vamos lembrar aqui que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já perdeu aí algumas batalhas, né? No fim do ano passado, ele brigou pelo fim da isenção do PIS/COFINS sobre a gasolina e o álcool, mas foi vencido por Lula, que prorrogou a medida por mais 2 meses, que vence então amanhã. Outra derrota foi em relação à correção da tabela do imposto de renda, que o ministro defendia a adoção da medida em 2024 e Lula atropelou e anunciou a correção a partir já desse ano. O Segre colocou de maneira bem didática, né? Agora, esse desgoverno, eu não vou falar governo porque não é um desgoverno completamente descontrolado. Não tem nada de novo, né? Nós sabíamos que esse desgoverno, se eleito, se colocado em Brasília, ele iria desgovernar. O pior, Paula, é a imprensa que está fazendo um malabarismo, passando um pano, como dizem aí nas redes sociais, em relação às medidas desgovernamentais deste desgoverno. É assim mesmo, é bem redundante. Há jornalistas, por exemplo, em canais grandes de televisão, não vou citar nomes aqui não, as pessoas, é só olhar na internet que vocês vão achar, várias,
dizendo que o aumento de preço da gasolina, dos combustíveis, esses aumentos eles impactam apenas a classe média, impactam os ricos que têm carros blindados, a gasolina. Ou seja, nós saímos de uma imprensa que, né, tinha o mas, todavia, inflação cai, mas, Paulo Guedes não sei o que, mas, e agora é o mas e o todavia invertido. Preços dos combustíveis aumentarão, mas o pobre não sofrerá. É inacreditável como a imprensa continua de joelhos para um partido que só apresentou até agora uma agenda de retrocesso ao país. Augusto, eu quero te ouvir a esse respeito, mas antes quero acrescentar mais uma informação aqui ao debate, porque o senador Ciro Nogueira escreveu em suas redes sociais que o PT tenta buscar um novo culpado para justificar a falta de rumo do governo. Após 2 meses, o PT não busca soluções, mas culpados. Primeiro foi o presidente Bolsonaro. Não colou? Atacam o ministro da Fazenda deles mesmos. Haddad é o novo Bolsonaro do PT, sim, o novo culpado pela velha falta de rumo do governo. E segue. Querem transformar o principal ministro do governo em poste de combustíveis. Ministro da Fazenda fraco é política econômica sem credibilidade. É a primeira cláusula do contrato com o fracasso. Não façam isso com o Brasil. Tá então o print do tweet do senador Ciro Nogueira. Bom, o ministro Haddad não dá bom dia sem consultar o chefe. Ele faz o que o Lula manda em qualquer circunstância. Ele foi candidato a prefeito porque o Lula mandou, ele foi candidato a presidente porque o Lula mandou, foi candidato a governador porque o Lula mandou. E se mandasse que fizesse uma ordem contrária, ele também atenderia. Então ele merece essa desmoralização pública porque o Lula avisou. Né? Ninguém pode alegar desinformação sobre isso. O Lula não dizia qual era a política econômica que ele seguiria durante a campanha, e a imprensa, bem lembrado, o consórcio, bom, claro, ele sabe tudo, porque ele fez 8 anos de um governo, ele tem 8 anos de um governo espetacular. Então ele já tem essa experiência, ele sabe o que fazer, sabia nada. Não dizia sequer quem seria o ministro, escolheu Haddad topou, desde que a mulher também fosse nomeada para ficar com ele em Brasília. Ele não vive sem ter a mulher ao lado e o Lula dando ordens. O Lula diz que ele tomaria decisão em última instância, o Haddad topou. O Lula encheu o governo aí com gente que tinha ajudado aí a provocar a catástrofe do governo Dilma. O Haddad não falou nada. E ele vem agora fazendo o que o Lula manda. O Lula não entende nada de nada. Como é que ele vai fazer com a economia? O Lula teve a sorte de, no primeiro governo dele, pegar um país praticamente pronto, a economia estava no bom caminho. O Henrique Meirelles do Banco Central seguiu a mesma linha e o Palocci, que era o ministro da Fazenda, também não entendia de economia, manteve as coisas como as coisas estavam. E ele foi beneficiário, agora está claro, de um período que o mundo viveu por uma década só, né? Em muito tempo. Não houve nenhuma crise internacional grave, nenhum país quebrou, 3 quebraram nos 8 anos do Fernando Henrique. No Lula, nenhum. As commodities estavam num preço ótimo, só tinha vento a favor. E as coisas ficaram no seu lugar. Veio a Dilma, que foi um desastre tão grande que o PT, na hora de rememorar as coisas, os petistas pulam a Dilma. Aí veio o golpe, como se o golpe tivesse chegado em 2010. Não, ela ficou de 2010 a 2015, quebrando o Brasil. A turma da Dilma está lá, dando palpite. E o Lula seguiu o pior dos caminhos, ele está seguindo o caminho populista da esquerda, chamada esquerda, e nunca deu certo. Nunca deu certo. Se ele não me surpreenderia se ele começasse a pensar em
congelamento de preços, aquela coisa da esquerda. Né? Ele não sabe o que fazer com o preço da Petrobras. Imagina, ele está lidando com a Petrobras. Olha como o Brasil escolhe com insensatez, aí, com certa frequência. Né? Ele não sabe que preço botar, porque se ele pode quebrar a Petrobras, ele pode quebrar o país, ele não sabe o que fazer. Em vez de chamar quem entende, ele fica conversando com o Haddad. Numa reunião entre o Lula e o Haddad, o que pode sair de bom? Eles não sabem escolher nem o restaurante para onde eles vão depois, porque nem disso eles entendem, eles são péssimos. São péssimos, é a pior equipe da história. Estava vendo a agenda do Lula hoje, por curiosidade, ele tem mantido reuniões com o ministro de 4 minutos. Em 4 minutos ele faz o quê? Dá alguma ordem que não faz sentido. Quer complementar, Segre? Quero. Observa como a boa administração do recurso público pode alterar essas questões de desoneração que terminam para incrementar o preço, nesse caso do combustível. O governador de São Paulo, Tarcísio, mencionou um caminho bem ao contrário. É desoneração de ICMS, que é o tributo que arrecada o Estado provincial, todos os estados provinciais, com uma questão de recurso cuidado. Como é possível que o Estado Nacional Federal tenha que incrementar os tributos e um estadual diminuí-los? E a resposta é muito simples. Um gasta mais do que arrecada, o outro tenta equacionar ou gastar menos do que arrecada. Isso é possível com uma boa administração do recurso público. E a gente segue aqui no assunto de economia, porque todos os anos o mega investidor norte-americano Warren Buffett escreve uma carta aos acionistas da sua empresa. Em 2023, Buffett fez duras críticas a administradores antiéticos que manipulam números e cometem fraudes. Segundo o bilionário, práticas agressivas de contabilidade criativa são nojentas e uma vergonha para o capitalismo. Somos compreensivos com erros de negócio, mas nossa tolerância para más condutas pessoais é zero, escreveu Warren Buffett. E aí, Segre, o Buffett não citou nomes, assim, nominalmente, né? Mas boa parte aí do mercado interpretou a carta como um recado direto para o trio de brasileiros que comanda a rede de lojas americanas. Né? Não precisa mencionar nomes, todo mundo sabe a quem ele está se referindo. E tem uma lógica, quando Warren Buffett está sempre falando e há reuniões multitudinárias com aqueles que investem em função das suas indicações, ele faz uma declaração corporativa, dizendo, cuidado com isso, cuidado com aquilo, observem isso, observem aquilo. Me chama a atenção que, primeiro, a empresa de auditoria não aparece como responsável de nenhuma questão que foi a que auditava as contas das americanas. E, por outro lado, me chama a atenção que seja somente as americanas quem tenham aparecido com essa situação. Então, acho muito válido a indicação e a recomendação e a irônica sugestão do Warren Buffett indicando o que acontecia sem mencionar nomes, porque não precisava, todos sabíamos a quem estava dirigido. E aí, Augusto, recado direto e reto aí, né, pro trio. Eu quero saber se o Segre e a Ana se sentiram atingidos, se sentiram alvejados por essa insinuação. Claro que é para eles, né? É um recado que só falta dizer. Aqueles três, são três. Então, o que me espanta de novo é a covardia do consórcio quando lida com grandes anunciantes. Ainda. Eles estão numa situação de penúria tal que eles ficam fingindo, eles vão dizer, né, supostamente endereçado a isso e aquilo. Eles não tratam de nada e, sobretudo, não tratam da essência da questão, que é um calote. É um calote. O que eles deram, os três? Os três grandes exemplos aí de homens bem-sucedidos e tal. Agora se sabe como é que eles faziam com o dinheiro. A coisa mais que quem entende aqui de economia é o nosso Segre. Mas até eu sei que se você segura o dinheiro que você deve pagar imediatamente aos fornecedores, você gira esse dinheiro, aplica e multiplica, claro.
Até eu sei. Foi o que eles fizeram durante um tempão com fornecedores pequenos, sobretudo, porque esses têm uma dependência tal do grande comprador que eles não têm o que fazer. Tá? Tem pequenos fornecedores, assim, 2/3 do faturamento vem dos negócios que eles faziam com as americanas. Aí vem o dono das americanas e diz, olha, eu vou te pagar daqui a 1 ano. Eles preferiam isso do que enfrentar a opção, né, que praticamente não existe. Fizeram isso, sabiam disso. Os bancos ou não sabiam ou tem que demitir a diretoria inteira. Aliás, o CEO lá que ficou uma semana e descobriu que não, aquilo ali usou uma expressão engraçada, um eufemismo que me escapa agora, mas dizendo que estava mal explicada. A contabilidade criativa, era isso? Não, era uma insuficiência, inconsistência contábil. É falta de grana mesmo ali, um tremendo calote. E ele era o CEO do Banco Santander. Como é que pode? Então ele achava que só o Santander fazia isso? Ou ele não sabia que o Santander também estava se metendo nessa? Empréstimos ali sem nenhum tipo de garantia viável ou possível. Então os bancos se meteram nessa, os 3 grandes craques aí do empresariado brasileiro se meteram nessa, têm dinheiro para pagar o calote e estão dando o cano. Simplesmente isso. É o que o Buffett percebeu e mandou logo ali um direto de direita que só não nocauteia porque essa turma aí não tem vergonha. Agora 19h06, a gente tem mais um recado do nosso parceiro. Fica com a gente volta já já. Vamos falar sobre saúde agora, falar desse produto fantástico que vem ajudando milhares de pessoas. Um produto 100% natural. O Ora Pronobis vai equilibrar sua saúde, fazendo uma limpeza no organismo e melhorando a circulação sanguínea, prevenindo doenças cardíacas como infarto e AVC. E também é rico em proteínas e fibras, importantíssimo para quem tem problemas como anemia, diabetes, pressão alta e colesterol. O Ora Pronobis também é um poderosíssimo anti-inflamatório natural para você que sofre com as dores do dia a dia, dor nas pernas, no joelho, na coluna, você que tem artrite, artrose, ele auxilia na regeneração da cartilagem e massa óssea, evitando aquele atrito de osso com osso. Não perca a oportunidade de ter na sua casa o Ora Pronobis da Lírios Suplementos. Ligue agora no 0800 787 7070. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo? Você sofre de artrite, artrose? Não sabe o que fazer para melhorar? A Lírios Suplementos traz para você o Ora Pronobis, um produto 100% natural com alto poder anti-inflamatório e antioxidante. Auxilia no controle de colesterol e diabetes, fibromialgia e regulamento do intestino. Adquira o seu ligando agora para 0800 787 7070. Tenha qualidade de vida com Ora Pronobis da Lírios Suplementos. Incrível, né? E ele ainda vai fortalecer a sua imunidade e também enriquecido com magnésio. Muita gente não sabe, mas o magnésio é responsável pela produção da serotonina, o hormônio da felicidade, Cris. Então, pessoas que sofrem com ansiedade, depressão, insônia, voltam a ter qualidade de vida e a dormir bem melhor. Para completar, tem promoção. Conte pra gente, Tem promoção especial. Se você ligar agora e for uma das 50 primeiras, você garante um super desconto de 50%, frete grátis para todo o Brasil e uma linda semijoia folheada a ouro. Então, corre pro telefone. 0800 787 7070. O Ora Pronobis é da Lírios Suplementos. E o juiz Eduardo Apio, que vai cuidar do que resta dos processos abertos pela Lava Jato, é um inimigo militante da maior operação anticorrupção da história. Segundo o jornal O Globo, ele se identificava na Justiça Federal como LUL22, uma óbvia declaração de voto a favor do atual presidente. As críticas mais frequentes de Apio miravam no então juiz Sérgio Moro e o procurador Deltan Dallagnol. Ana, pergunta que fica, né? Será que esse juiz vai poder ser considerado suspeito como foi o ex-juiz Sérgio Moro? Diante de tantas evidências, né? Considerado suspeito, ele já é.
né? Se não é pelos seus pares ou pela justiça, pelo menos para a gente aqui, né? Nós não temos filtro, aqui tudo vem sem filtro, com a realidade escancarada. Para o brasileiro também já é considerado suspeito, né? Agora, é o aparelhamento geral, né, desse desgoverno, a máquina toda que nutre esse desgoverno sendo colocada ali, né, sendo nutrida e aparelhada da maneira como eles sempre sonharam. Por isso que a gente fala sempre aqui, Paula, que esse terceiro tempo, né, do primeiro tempo foi Lula, o segundo tempo foi Dilma, e agora o terceiro tempo com o Lula de novo, ele vem com requintes de vingança, né, com requintes de crueldade e, claro, consertando ou arrumando o que eles não fizeram no passado, que foi aparelhar de uma maneira mais sistêmica o que eles deixaram para trás, para que a justiça do passado não cometa os erros para eles, né? Acertos para o brasileiro, mas não cometa os erros para eles de exatamente enquadrar aqueles desvios todos daqueles esquemas de corrupção que nós sabemos muito bem. Eduardo Apio prometeu não ser coveiro da Operação Lava Jato. Em entrevista ao Estadão neste sábado, o juiz disse, abre aspas, todas as declarações no sentido de que a Lava Jato morreu não nos ajudam a fazer a operação sobreviver. Pelo contrário, servem como uma pá de cal. A Lava Jato, na minha mão, não vai morrer. Não vou ser o coveiro oficial dela. Eu não aceito esse papel histórico, fecha aspas. E aí, Segreu, o que esperar da atuação de Eduardo Apio à frente aí da 13ª Vara Federal de Curitiba no comando do que restou da Lava Jato, né? Bom, hoje o Augusto mencionou e fez lembrança que o último dos mártires da Lava Jato, Cabral, já está na casa, desfrutando da sua liberdade domiciliar, porque não é prisão domiciliar uma penalidade para alguém que cometeu os atos delitivos que ele fez. Em relação ao juiz, a única coisa que me preocupa é que, pelo seu histórico, não termine devolvendo dinheiro. Espero que não, porque quando você avalia a situação hoje da Lava Jato em função da 13ª Vara, em função das determinações do Supremo Tribunal Federal, ela não tinha uma capacidade como para fazer um juízo sobre, por exemplo, o atual presidente Lula da Silva. De fato, esse processo foi anulado e, pelo fato de ser anulado, o Lula tem as condições de ser presidente da República. Então, não vejo que ele tenha muita atividade para ir contra quem cometeu delitos. E a preocupação seria que, nessa análise da Lava Jato, não termine sendo devolvido o dinheiro que foi considerado por danos e corrupções para as empresas que aceitaram que tinham feito atos de corrupção e devolveram o dinheiro. Tomara. Augusto, e mais uma informação aí que mostra que o juiz não é suspeito pela justiça, mas perante todos nós, é o seguinte, o CPF do novo juiz da Lava Jato consta entre um dos doadores da campanha do presidente Lula no Tribunal Superior Eleitoral. Apio doou R$13 a Lula e R$140 à deputada estadual Ana Júlia Pires Ribeiro, do PT do Paraná. Apio nega ter feito qualquer tipo de contribuição, mas o CPF dele consta no TSE. R$13. Também tem o número, 13. Parece pouco, mas tem o simbolismo. É o seguinte, entre 2015 e 2017, o brasileiro viveu a ilusão de que, enfim, a justiça valia para todos. O brasileiro honesto, o Brasil que presta, o Brasil que cumpre a lei, não tem pouca gente nisso, não. Ele acreditou que finalmente havia lugar na cadeia para todo tipo de ladrão, mesmo se tivesse exercido a presidência da República. E isso aí não teve preço. Foi fantástico o tipo de entusiasmo que o brasileiro sentiu, porque, apesar da decepção que viria, ele percebeu que a lei pode sim ser aplicada e que eles não têm, os ladrões da primeira classe, os ladrões VIP, eles não têm
como se considerar condenados à eterna impunidade, não. Um juiz, agindo como juiz, apenas isso, investigando sem saber qual era o nome na capa do processo, botou na cadeia um monte de figurões, começando pelo Lula, e todos eram culpados. Todos. Ele não prendeu, ao contrário do que ocorre hoje, nenhum inocente. Nenhum. Os que ficaram presos mereciam muito mais tempo de cadeia. Foi isso que aconteceu. A Lava Jato não precisa de coveiro porque já teve. Foi o Supremo, o coveiro final. Porque ela começou a morrer quando se aproximou do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. E o Romero Jucá disse a frase que resume tudo: é preciso estancar a sangria. Porque ia longe. Isso é, a Petrobras foi apenas a primeira estatal investigada. Imagina até onde chegaríamos. Então, como disse muito bem o Segré, esse juiz agora, só se ele devolveu o dinheiro, e ainda com um pedido de desculpas, né, para todos os empreiteiros, diretores da Petrobras e toda a quadrilha liderada pelo atual presidente da República. É disso que se trata. É disso que se trata. É então o que há de bom. Os juízes da primeira instância, eu conheço vários juízes jovens da primeira instância, têm vergonha desse tipo de nomeação e eles reagirão a isso. Isso é parcialidade. Parcial e mentiroso, pelas explicações que tem dado. Ele é desmentido por evidências. Um juiz militante já é uma coisa muito triste. Um juiz que milita a favor de um culpado, esse não merece exercer a profissão. O que eu vi naquela troca de recados entre procuradores e juízes da Lava Jato foi o entusiasmo numa troca de mensagens que é normal entre juiz e promotor. Eu tive um irmão promotor, eu sou testemunha disso. Isso não implica nenhum tipo de associação que faça mal à justiça. O juiz, o promotor avisa quando vai pedir absolvição por falta de provas ou quando vai acusar. Por que não? Eu vi o entusiasmo pela prisão de uma quadrilha. Agora eu vejo o entusiasmo pela libertação de um ladrão. É bem diferente. É bem diferente. Então o que está acontecendo agora confirma a essência do que está no excepcional artigo publicado na edição, a mais recente edição da Revista Oeste, pelo José Roberto Guzzo. O projeto mais importante pelos poderosos de hoje é manter a corrupção no nível em que sempre esteve no Brasil e, se possível, aumentá-la. Agora o assunto é infraestrutura, porque o trem-bala está de volta. A Agência Nacional de Transportes Terrestres concedeu à empresa TAV Brasil autorização para construir e explorar a estrada de ferro entre São Paulo e Rio de Janeiro pelos próximos 99 anos. A ideia nasceu em 2006, no primeiro mandato de Lula, e se transformou na promessa mais vistosa de Dilma Rousseff. O trem deveria estar funcionando na Copa do Mundo de 2014. O investimento seria de 50 bilhões de reais. Quando Dilma foi afastada em 2016, o projeto estava estacionado no Tribunal de Contas da União, que não confiou nos cálculos apresentados por Dilma. O vídeo mostra que há motivos para esse tipo de desconfiança. Na Ucrânia, pagam $13 o milhão de BTU. 4 para 13 dá 7. Pagam, quanto é que paga? Depois do furacão, aliás, 4 para 13 dá 9. Eu estou pensando no furacão, em Fukushima. Como é que chama? No Japão, o tsunami. Desculpa, o tsunami. E aí, Ana, só para lembrar nossa audiência, Dilma Rousseff se prepara para assumir a presidência do Banco dos BRICS. Olha, eu só lembro daquela frase que o
presidente Bolsonaro disse ali quando ele fez aquela coletiva rápida, microfone aberto, ele falou para alguém ali que estava do lado dele, da equipe dele, né? Ele estava fazendo já pronunciamento sobre a transição para o governo, próximo governo, e o presidente Bolsonaro falou baixinho, mas o microfone pegou. Eles vão sentir saudade da gente. A gente não imaginava que seria em tantos aspectos. Agora, voltou. Ministério da Cultura, dando 5 milhões para artista consagrado, para artista milionário, que não tem mais onde colocar dinheiro. Voltou o Ministério do Esporte, com a sua própria Dilma, que também foi usado no passado, Olimpíada, Copa do Mundo, ministério que foi usado exatamente para alimentar, irrigar esses vários esquemas de corrupção da era petista. Agora vem trem-bala. É engraçado que esse governo, ele fala tanto... Agora está falando aí, né? Estávamos falando no aumento do preço dos combustíveis, criticou tanto as plataformas do antigo ministro da Economia, Paulo Guedes, plataformas e ações extremamente técnicas, com 24 ministérios, e hoje nós vemos um Estado enorme, inchado, um elefante branco na sala do brasileiro, aumento de impostos, aumento de ministérios, e agora nós vamos ver o que nós vimos nas outras eras. Petistas, o aumento de projetos que não dão em absolutamente nada para o brasileiro, mas que irrigam aí de uma forma muito eficiente as artérias dos esquemas de corrupção do PT. Estava rindo aí acompanhando o vídeo da Dilma. A Argentina tem vários problemas, mas o de um mês e trem-bala só no Brasil, né? Não, teve o projeto de trem-bala. Na época do Menem, ele queria soltar foguetes para desde a estratosfera, sei lá o que ele ia fazer. Eu sinto falta da Dilma, porque quando estou depressivo, colocar um áudio, um vídeo da Dilma, deixa as pessoas mais leves. E, sinceramente, quando tem projetos desse tamanho, do ponto de vista do projeto em si, e falando sério, eu acho um projeto muito interessante, é um projeto que pode servir para um crescimento, desenvolvimento do país e de uma região. Mas, considerando que é feito através de um governo populista de esquerda, a primeira coisa que surge na minha imaginação é: teremos uma secretaria para a viabilidade do trem-bala, em que vai ser colocado um monte de gente que não sabe nada, mas que vai ter um salário apropriado para tamanha responsabilidade. Isso vai terminar no título. A pessoa, a empresa que investiram uma quantidade gigantesca de dinheiro vai ter que lidar com essa ineptidão que vai ter essa Secretaria de Viabilidade para o trem-bala. E termina não dando em nada. É uma pena, porque seria um bom projeto, não somente entre São Paulo e Rio, pode ser um projeto interessante, mas vindo de um governo populista de esquerda, a possibilidade de que isso se traduza numa realidade é muito baixa. E aí, Augusto? Bom, o Brasil, ele tem a mania, certos governos, né, como esse aí, os do Lula e o da Dilma, por exemplo, eles primeiro, o Brasil destruiu a malha ferroviária. Acabou. Né? Os governos acharam que o Brasil é um país que tem que se valer do transporte rodoviário, então acabou com tudo. Não tinha mais trem nenhum. Para recomeçar, a Dilma dizia que o Lula foi o presidente que mais pensou em trem, e ela era a segunda. Pois bem, para recomeçar a reconstrução da malha ferroviária, eles começam pelo fim. Não tem estrada de ferro nenhuma, não tem mais trilho em lugar nenhum. Aí eles começam por um projeto que os outros países avançados, eles usam como a cereja do bolo.
Você tem trem para tudo quanto é lado do Japão, e tem um trem-bala. Você tem na França trem para tudo quanto é lado, e tem o trem-bala. Aqui eles cismaram com o trem-bala. Começou essa brincadeira caríssima em 2006. Hoje só existe a estatal do trem-bala. Passados tantos anos, ele deveria ter sido inaugurado para a Copa de 2014, os dois prometeram. Essa estatal, a sobrevivência dela, a que deveria construir o trem-bala, que agora volta com outro nome, ela me lembra também outro hábito brasileiro. 12 anos depois da inauguração da ponte Rio-Niterói, é que lembraram que continuava existindo e pagando salário a estatal fundada para construir a ponte Rio-Niterói. 12 anos depois. E aí fecharam, anexaram aí a um ministério qualquer e vida que segue. No caso do Lula, o trem-bala ele só apita na curva da cabeça da Dilma Rousseff, está cheio de curva, túnel, né? Você tem trechos sem trilhos, tem tudo na cabeça, ele continua circulando. Eu acompanhei de perto e fiquei tontinho esse trajeto do trem-bala que não para na cabeça dela. Ela primeiro resolveu que seria um trem-bala entre Rio e São Paulo. Aí achou pouco. Estendeu a Campinas. Tudo isso tem. Nós vamos juntar amanhã, prometemos a vocês, as declarações do Lula e da Dilma sobre o trem-bala. Vocês vão ver como uma coisa que não existe pode circular pelo Brasil por tantos quilômetros. Estenderam para Campinas. Tiraram de Campinas. Aí jogaram para o Paraná. Também, tudo sem existir, só em discurso. E não foi para o Paraná, sem nenhum cálculo de viabilidade econômica, número de passageiros, nada. A Dilma foi para a Alemanha examinar o projeto do trem-bala alemão lá de Berlim, foi para a Itália, não me lembro a cidade, mas examinou também, decidiu que o italiano era melhor. Volta para o Brasil e eles decidiram o seguinte: o trem-bala que seria só entre São Paulo e Rio, sem nenhuma escala, teria 8 escalas. Eles não especificaram as cidades. Aí um jornalista perguntou para o representante da empresa italiana que iria construir: mas por que não tem mais cidade, não tinha cidades? E agora tem 8. Eu falei: não sei, eles pediram um projeto sem nenhuma cidade no caminho. Ninguém sabe quem colocou. O bom disso tudo é que eles não fizeram nada. Não aconteceu. Se não, imagine até onde chegaríamos com um projeto que já começou em 20 milhões de dólares. Começou 20 bilhões de dólares e foi em frente. Agora eles ressuscitaram. Deve-se, tomara que ela apresente esse projeto com esses cálculos que ela acabou de fazer no vídeo para o banco lá dos BRICS antes que ela assuma a presidência, porque aí os BRICS vão se livrar de um problema de enorme tamanho. Essa é a Dilma Rousseff que o Brasil está mandando de presente. Pois é. A gente pode compilar os vídeos dela e mandar lá para a diretoria do BRICS. Mas a gente mostra, eles vão financiar o trem-bala. Faz um pupurri dos melhores. Vão financiar o trem-bala. Fazer uma enquete também. Diga lá. Fazer uma enquete. A gente vai fazer uma enquete. Se esse trem-bala, na verdade, é um trem fantasma ou um trem da alegria. É isso aí. E vai dinheiro. Eles voltaram, eles prometeram, o Alckmin alertou, né, que eles voltariam à ao local do crime. Voltaram com os mesmos projetos que eles não conseguiram concluir. Tá aí, trem-bala. Ressuscitado aí, né? As expropriações, Paula, as expropriações de terra que vai recorrer ou precisa, né? Tem... Uma série de implicações aí, né? E assim termina aqui mais uma edição do programa Oeste Sem Filtro. Passou rápido, hein, pessoal? Muito obrigada aí pela sua companhia, pela audiência. Começo me despedindo. Gustavo Segré, muito obrigada pela companhia de hoje. A gente espera aqui no estúdio essa semana, hein?
Sim, senhora. Quarta-feira, quinta e sexta. E promete que sexta ou a gente estoura na audiência ou perdemos a audiência. Ainda não sabemos. Mas parece que vai ter um quadro musical na sexta-feira. Mas eu queria agradecer a oportunidade, mandar um beijo para a Paula, para a Ana Paula, um grande abraço para o mestre Augusto e agradecer a audiência que nos acompanha com uma fórmula da Dilma, que é Cláudia Raia, menos 500 mil reais, igual às vítimas Aí temos. Lula ensina matemática por comparação. Cláudia Raia, dividido por 2, igual às vítimas de São Sebastião, menos 500 mil reais. Quanto dá? 2 milhões. Essa é a conta da Dilma Rousseff. É isso aí. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Prepare-se que sexta-feira teremos aí um número musical. Aliás, convoco todos vocês aí para apresentar um número artístico na sexta-feira. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Já estou ansiosa para sexta-feira, para ver aí o show do Segré. Certeza que a audiência vai dobrar, Segré, porque aqui, né, nós na Dilma, aqui a gente sempre quer dobrar a meta. E com você cantando, com certeza na sexta a gente vai dobrar a audiência. Obrigada, Paula, querida, nossa âncora, Segré, meu mestre Augusto Nunes, nossa audiência maravilhosa. Bom descanso, até amanhã. Muito bom iniciar a semana com vocês. Até amanhã. Augusto, meu parceiro aqui de estúdio, muito boa noite. Obrigado, Paula. É bom que você mantenha a seriedade diante dessas cenas, né, Paula? Sempre. Meus parabéns. Sempre. Boa noite para o meu querido Segré. É sempre um prazer estar aqui com ele. É sempre divertido e instrutivo. Boa noite, minha grande parceira Ana. Boa noite a você que nos acompanha. Até amanhã. E é isso, pessoal. Lembre-se de fazer a inscrição no nosso canal, deixar o seu comentário, o seu like. E mais uma vez, se você gosta do nosso conteúdo, assine a Revista Oeste. Toda semana, uma nova edição é publicada com artigos exclusivos e assuntos que você só encontra por aqui. Lembrando que a Oeste não aceita recursos públicos e é a sua assinatura que move o nosso jornalismo independente. Uma boa noite, um ótimo início de semana e até amanhã.